Imagina a cena. Você tá lá, de frente para a mala aberta, um monte de coisa que queria levar na viagem, só que aí tem aquela etiqueta da companhia aérea, sabe? Com o limite de peso quase te encarando. E agora? Como é que a gente decide o que vai e o que fica? Para garantir que a gente leve, sei lá, o mais importante ou o que tem mais valor sem ter que pagar excesso de bagagem. Parece uma decisão super comum, né? Quase do dia a dia. Mas olha, por trás disso tem uma lógica, uma técnica computacional bem poderosa para achar a melhor resposta. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, recebemos um material bem legal que tenta explicar a tal da programação dinâmica. E de um jeito, assim, bem acessível, sabe? Quase para quem está começando agora a programar ou só para quem tem curiosidade mesmo. A nossa missão aqui hoje é destrinchar essa ideia, entender o que é, como funciona e por que isso é tão importante. Exato. E olha, é uma ferramenta fundamental mesmo. Na ciência da computação, claro, mas ela vai muito além. A gente vê em pesquisa operacional, economia, engenharia, até em bioinformática. O mais interessante, como esse material que a gente analisou mostra bem, é como ela pega uns problemas que parecem gigantescos, sabe? Com um número de possibilidades que, nossa, seria impossível testar tudo. E ela transforma isso em algo que dá para gerenciar. Ela dá um método, um caminho para achar não só uma solução, mas a melhor solução possível. A solução ótima. Certo, então vamos começar a desembalar essa caixa. O que é, assim, na essência, essa programação dinâmica? Qual é o truque dela? Na base, é uma técnica, um método, um jeito de resolver problemas de otimização. A ideia central é pegar um problema grande, complexo, e dividir, quebrar em problemas menores. Só que o detalhe crucial é que esses probleminhas menores, muitas vezes eles se repetem, sabe? Eles aparecem de novo e de novo enquanto você tenta resolver o problemão. Ou seja, a solução para uma etapa maior depende das soluções de etapas menores que talvez a gente já tenha encontrou antes. E aí que entra a grande sacada, que o material destaca bastante. Em vez de ficar resolvendo o mesmo pedacinho do problema várias vezes, a gente guarda o resultado. Guarda da primeira vez que encontra. Normalmente, a gente armazena isso tipo numa tabela, num array, uma espécie de memória auxiliar. O nome técnico para isso é... Memorização. Tipo de memorando? Isso, exatamente. Vem de memo. Se a gente faz isso conforme a necessidade aparece, né? Ou tem a tabulação, que é quando a gente preenche uma tabela inteira sistematicamente com as soluções de todos os subproblemas dos menores para os maiores. Ah, então é tipo criar uma colinha inteligente para o próprio algoritmo. É isso. Resolve um pedacinho, anota a resposta ali do lado. Aí, se esse mesmo pedacinho aparecer de novo mais para frente, em outro lugar do problema maior, o algoritmo só consulta a anotação, em vez de pensar tudo de novo. Precisamente, essa cola, essa memória, é o coração da eficiência da programação dinâmica. É isso que permite que ela resolva certos tipos de problema muito, mas muito mais rápido do que tentar todas as combinações na força bruta. Pensa na diferença. Alguns problemas, se você for na força bruta, o tempo para calcular cresce exponencialmente. Cada coisinha a mais que você considera pode dobrar o tempo total. Fica inviável rapidinho. Já a programação dinâmica, quando se aplica, ela geralmente transforma isso num crescimento polinomial. O tempo aumenta, sim, mas de um jeito muito mais controlado. É como transformar uma espera que poderia ser infinita num cálculo que de fato termina. Entendi a lógica da eficiência. Faz todo sentido não querer resolver a mesma coisa 1000 vezes. Agora, voltando para o nosso exemplo lá do começo, da mala de viagem. Como é que essa estratégia de quebrar o problema e guardar os resultados funcionaria na prática, para escolher o que levar? Ótima pergunta. E o material que a gente viu usa justamente o exemplo clássico perfeito para isso. O famoso problema da mochila. Can-Sack Problem, Vamos usar o cenário que ele descreve para ver a PD em ação. Imagina a situação. Temos uma mochila e ela tem uma capacidade limitada. Vamos dizer 50 quilos. Não pode passar disso. E aí a gente tem uma lista de itens que pode colocar lá dentro. Cada item tem um peso e tem um valor. Esse valor pode ser dinheiro, utilidade, importância, qualquer medida que faça sentido.
No exemplo do material, os itens são: um livro, pesa 10 quilos, valor 60. Um notebook, pesa 20 quilos, valor 100. E uma jaqueta, pesa 30 quilos e o valor é 120. O desafio é claro. Quais desses itens a gente escolhe para colocar na mochila, para maximizar o valor total que a gente está levando, mas sem passar dos 50 quilos de limite? Ok, olhando assim os números, parece mesmo um quebra-cabeça. A primeira coisa que me vem à cabeça é, sei lá, talvez pegar o item que dá mais valor por quilo, faz sentido isso, ou então começar pelo item mais valioso de todos, desde que ele caiba. Claro, isso funcionaria bem. Essa é uma intuição muito comum. É o que a gente chama de abordagem gulosa, ou greedy, né? Você tenta fazer a melhor escolha, ali naquele momento, na esperança de que isso leve ao melhor resultado final. No caso da mochila, talvez pegar o item com maior valor por quilo. Deixa eu ver, a jaqueta dá 4 por quilo, o notebook dá 5 e o livro dá 6. Então, pela lógica gulosa por valor-peso, a gente pegaria o livro primeiro, né? Ou talvez pegar o mais valioso no total, que é a jaqueta. Mas o problema é que essa estratégia gulosa, ela nem sempre garante a melhor solução possível. Às vezes fazer uma escolha que parece ótima agora pode te bloquear lá na frente. Por exemplo, você pega um item super pesado, mesmo que seja valioso, aí ele ocupa quase todo o espaço e te impede de levar outros 2 itens que, talvez juntos, valessem até mais. E é exatamente aqui que a programação dinâmica brilha. Em vez dessa aposta local, ela é sistemática. Ela vai construindo a solução ótima considerando todas as possibilidades relevantes, mas de um jeito inteligente. Ela basicamente se pergunta passo a passo. Olha, qual o máximo valor que eu consigo carregar numa mochila com capacidade de 1 quilo? E com 2 quilos? E com 10 quilos? Talvez só o livro caiba, né? Valor 60. E com 20 quilos? Bom, aí poderia ser só o notebook, valor 100, ou ainda só o livro, valor 60. A melhor opção é o notebook. E com 30 quilos? Opa, poderia ser só a jaqueta, valor 120, ou o notebook mais o livro, peso total 30 quilos e o valor seria 100 mais 60, que dá 160. Bem melhor que só a jaqueta. Tô pegando o jeito. Ela vai construindo em cima das respostas anteriores, é isso. Para decidir o melhor para 30 quilos, ela usou informação do melhor para 10 quilos e para 20 quilos. Exatamente. Ela guarda esses resultados parciais naquela tabela, naquela memória que a gente falou. Para cada capacidade possível da mochila, de 1 até 50 no nosso caso, e para cada item disponível, ela calcula o valor máximo. E ela decide se vale a pena incluir aquele item ou não, sempre se baseando nas soluções ótimas que ela já calculou para capacidades menores. É uma construção. E no final desse processo todo, depois de preencher essa tabela de possibilidades ótimas, a programação dinâmica entrega a resposta, com garantia. Para esse nosso exemplo específico, com a mochila de 50 quilos, a solução ótima que ela encontra é levar o notebook, peso 20, valor 100, e a jaqueta, peso 30, valor 120. Juntos, eles somam exatamente 50 quilos e o valor total é 220. Qualquer outra combinação que a gente tentasse, ou daria um valor menor ou estouraria o peso. A PD não só achou uma solução, ela achou a melhor. Nossa, aqui fica realmente interessante. Então, a grande vantagem não é só a eficiência de não ter que recalcular tudo, mas essa garantia matemática. Quer dizer que para problemas que têm essa estrutura certa, ela não só acha uma resposta que funciona, ela prova que achou a melhor resposta possível. Acaba com aquele, mas e se... Exatamente. Essa garantia de otimalidade é a joia da coroa da programação dinâmica. Isso funciona quando o problema tem 2 características-chave. Subproblemas sobrepostos, que é a repetição que a gente já viu, e a tal da subestrutura ótima, que significa que a solução ótima do problemão pode ser construída a partir das soluções ótimas dos probleminhas menores. Se o problema tem essas 2 coisas, a PD funciona lindamente. Ela não para na primeira resposta que parece boa. Ela explora o espaço de soluções de um jeito que garante o resultado final é o melhor possível. Ponto final. E para ajudar a visualizar como ela monta essa solução ótima, o material que a gente viu sugere umas metáforas que eu acho bem boas, bem didáticas.
Vamos pensar em duas delas. A primeira é a metáfora do quebra-cabeça gigante. Imagina um quebra-cabeça com milhares de peças. Ninguém pega e tenta encaixar tudo de uma vez, aleatoriamente, né? Uma estratégia que funciona é começar pelas bordas. Depois, procurar peças de cor ou textura parecida para montar umas seções menores. Isso é resolver os subproblemas. Quando você já tem várias dessas seções prontas, as soluções dos subproblemas guardadas ali na mesa, aí você começa a conectar essas seções para formar a imagem completa. A programação dinâmica faz algo parecido. Resolve os pedacinhos e usa essas soluções, que estão guardadas na memória, para construir a solução do todo. Faz sentido, visualmente. A segunda metáfora é a do estudo para uma prova importante. Pensa em como se preparar para um exame final que cobre muita matéria. Tentar ler o livro inteiro na véspera, na correria, geralmente não funciona bem, né? É a força bruta. Uma estratégia melhor é dividir a matéria. Por capítulos, por tópicos, são os subproblemas. Você estuda e entende cada tópico separado. Talvez faça resumos, fichamentos, e isso é guardar os resultados. Aí, quando chega a prova, você consegue acessar e combinar o conhecimento desses diferentes tópicos às soluções dos subproblemas para responder perguntas mais complexas, que misturam várias partes da matéria. A PD organiza o estudo do problema desse jeito. Gostei muito das comparações, fica bem mais concreto assim, menos abstrato, né? Fica claro que é sobre dividir para conquistar, mas com essa inteligência a mais de reaproveitar o trabalho que já foi feito. Agora, saindo um pouco da teoria pura e do exemplo da mochila, que é clássico, onde mais essa forma de pensar da programação dinâmica aparece? Talvez em coisas do nosso dia a dia ou na tecnologia que a gente nem percebe. Com certeza. Ela está rodando por baixo dos panos em muitos lugares, mesmo que a gente não use o nome chique de programação dinâmica para descrever o que está fazendo. O material que a gente analisou lista algumas aplicações bem práticas, bem relevantes. A primeira, claro, é o próprio planejamento de viagens, voltando ao nosso ponto de partida com a mala. Mas vai além disso, né? Decidir o roteiro, quais passeios fazer, em que ordem, para aproveitar melhor o tempo, o dinheiro, considerando deslocamento, horários. Tudo isso é otimizar recursos limitados. Sim, total. Outra aplicação muito cotidiana: organização de agendas ou listas de tarefas. Pensa bem, a gente tem várias tarefas para fazer. Cada uma leva um tempo, tem uma importância, uma urgência, que é o valor dela. E o nosso tempo no dia ou na semana é limitado. É a nossa capacidade da mochila. Como é que a gente escolhe quais tarefas fazer e talvez em que ordem para entregar o maior valor, a maior produtividade, respeitando o tempo total? Nossa, é verdade. A gente faz isso o tempo todo, sem pensar que é um algoritmo. Exato. A lógica de selecionar o conjunto ótimo de atividades é um reflexo direto desse pensamento da PD. E até no orçamento doméstico. Como a gente divide o salário, que é limitado, entre as despesas: moradia, comida, transporte, lazer, educação, guardar um pouco. Cada categoria tem sua importância, seu valor, e gastar mais numa significa ter menos para outra. O objetivo é distribuir o dinheiro para maximizar a nossa satisfação geral, o nosso bem-estar, dentro do limite do orçamento. A gente não monta uma tabela formal para isso, claro. Imagina, né? Uma planilha de PD para decidir se compra pizza ou guarda para viagem. Pois é. Mas a tomada de decisão envolve esse balanço. Essa otimização com restrições é a mesma lógica. E se a gente for para aplicações mais tecnológicas, que o material menciona também, aí a PD é, nossa, crucial. Por exemplo, biologia computacional bioinformática. Uma das aplicações mais clássicas é o alinhamento de sequências de DNA ou RNA ou proteínas. Comparar duas sequências genéticas enormes para achar onde elas são parecidas. Isso ajuda a entender parentesco evolutivo, função biológica. Achar o melhor alinhamento possível, considerando todas as pequenas diferenças, é um problema complexo, que a PD resolve de forma muito elegante. É fascinante pensar que isso ajuda desde entender doenças genéticas até a evolução das espécies. Uau! E tem mais. Em tecnologia, ela aparece em algoritmos de compressão de dados. Sabe como um arquivo .zip fica menor?
tem PD ali. No roteamento de dados na internet, achar o caminho mais eficiente para sua informação viajar. Em processamento de linguagem natural, para entender a estrutura de frases, reconhecimento de padrões e até inteligência artificial, como no planejamento de movimentos para robôs ou em alguns tipos de aprendizado por reforço. Caramba, então essa ideia vai desde literalmente arrumar a mala e organizar a agenda, até decifrar o código da vida no DNA e fazer a internet funcionar direito. Realmente é um conceito muito, muito poderoso e versátil. Então, se a gente tivesse que resumir tudo isso, sabe? Destilar a essência da programação dinâmica numa frase curta, marcante, qual seria? Olha, o material que a gente viu propõe uma síntese que eu acho muito boa, muito clara. Basicamente, a programação dinâmica encontra soluções ótimas resolvendo sistematicamente subproblemas menores e guardando seus resultados para evitar recálculos. A chave é essa combinação. Dividir o problema, resolver as partes de forma ótima e usar a memória, a memorização ou a tabulação para ser eficiente e, principalmente, para garantir a melhor solução no final. Perfeito. Não é só sobre achar uma resposta, né? Mas sobre achar a melhor resposta. De um jeito inteligente e comprovado. E a estratégia é essa: quebrar o gigante em pedaços, resolver cada pedacinho bem resolvido, e aí usar esses tijolos de solução, sem desperdício e esforço, para construir a solução final, a melhor de todas. Exatamente. E, voltando para os exemplos do dia a dia, talvez esse da organização da agenda seja mesmo um dos mais palpáveis para muita gente. Aquela decisão constante. Tenho 3 reuniões possíveis nesse horário, só posso ir a uma. Qual me traz mais valor? Ou, tenho 5 tarefas importantes para hoje, mas só tenho tempo para fazer 3. Quais eu escolho para maximizar meu resultado do dia? Esse processo mental de pesar o valor, considerar a restrição de tempo, escolher a combinação ótima, é um reflexo direto do tipo de problema que a programação dinâmica formaliza e resolve com garantia. Isso me deixa pensando, e talvez seja algo interessante para quem nos ouve refletir também, em quantas outras situações da nossa vida, sabe? Talvez numa negociação, no planejamento de um projeto pessoal, ou até quando a gente tenta tomar uma decisão complexa em grupo, será que a gente não poderia chegar a um resultado melhor, mais otimizado, se aplicasse conscientemente essa ideia? Essa ideia de quebrar o problema, analisar as partes, talvez até anotar mentalmente as pequenas conclusões, os aprendizados parciais, para construir uma escolha final mais robusta, mais informada, mesmo sem um computador por perto. É uma reflexão muito pertinente, sim. Muitas vezes a nossa intuição já nos leva a usar princípios parecidos com esses. Aprender com erros passados, por exemplo, é uma forma de memorização da vida real, né? Mas reconhecer conscientemente esses padrões de otimização, a divisão do problema, a reutilização de soluções parciais, a busca pela melhor combinação dentro de limites, pode sim nos ajudar a aprimorar nossa capacidade de tomar decisões mais eficazes em muitos aspectos. Entender esses conceitos que vêm lá da computação pode de repente iluminar estratégias que a gente já usa sem perceber, o que pode passar a usar de forma mais deliberada. É um ótimo ponto para a gente continuar pensando a respeito.